Ju, boa noite. Vamos aguardar 5 minutinhos para a gente poder iniciar. Boa noite. Boa noite, Silvia, Viviane, Sônia, tudo bem? Mais alguns minutinhos a gente já inicia, tá bom? Mais 2 minutinhos a gente já inicia. Boa noite para quem entrou agora.
Boa noite, Célia. Boa noite, Marinês. Sejam bem-vindas. Mais um minutinho, nós iniciamos. Se puderem já ir harmonizando com a música, para poder fazer as conexões já com os mentores espirituais, para que possamos ir nos preparando para esse momento de reflexão. Vamos dar início então, 19 horas. Sejam todos bem-vindos, uma boa noite a todos. Vamos então iniciar para a gente poder fazer a nossa prece primeiro, para que a gente possa fazer sintonia com os amigos espirituais, com Jesus, nesse momento importante para nós, esse tempo dedicado para o trabalho na nossa intimidade. Então, que a gente possa fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, até o nosso querido Mestre Jesus, e agradecendo por esta oportunidade de trabalho, nessa oportunidade de aprendizado, onde possamos estar refletindo sobre as lições do Evangelho do Cristo, que Ele possa nos sustentar, nos amparar nesse momento, para que possamos acessar a nossa intimidade, a nossa consciência, tranquilamente, com segurança. Obrigado, queridos mentores espirituais, por estarem conosco, nos amparando e nos sustentando, que possa estar toda semana nos orientando, nos intuindo, para que possamos colocar em prática e agir com nossa postura cristã, nas situações, nas experiências nossas do dia a dia. Obrigado, queridos amigos espirituais, obrigado a Jesus, obrigado a Deus Pai por essa grande oportunidade. Fica conosco agora e sempre, que assim seja. Então hoje nós vamos trabalhar o capítulo, continuar, o capítulo 19, vamos trabalhar o item 11, que fé, mãe da esperança e da caridade, é do Espírito Protetor José, Bordeaux, 1862. Esse trecho aqui é bastante importante para a gente poder refletir, então nós vamos fazer a leitura do item, mas vamos fazer por trechos e aí nós vamos refletindo, porque é muito profundo esse item, então para a gente poder sedimentar, refletir, eu acho que se a gente for fazendo por etapas, acho que é melhor para nós, tá bom? Então, no primeiro item aqui que nós vamos refletir, começa assim, né? A fé pode ser proveitosa, deve ser ativa, não pode adormecer, mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das suas próprias filhas. Então aqui tem bastante coisa para a gente refletir, né? E aqui eu vou trazer só uma frase aqui do Khalil Gibran, que a fé é um salto no escuro para os braços de Deus. Quem não tem fé nem salta e nem abraça, fica no escuro. Bonita essa frase, né? Então, e bem profunda, né? A fé é um salto no escuro para os braços de Deus. Então, a gente salta no escuro e confia. Aí, quem não tem a fé, não vai saltar e também não vai abraçar Deus. Vai continuar no escuro. Muito bonita essa frase, né? Então, para a gente poder iniciar nesse primeiro trecho, quando ele fala da fé, né, para ser proveitosa e ativa, e também ela é mãe de todas as virtudes, né, que conduzem a Deus. Minha fé tem sido proveitosa diante dos desafios que enfrento, porque assim, nós só vamos saber se a nossa fé
é ativa e proveitosa nos momentos de dificuldade, nos momentos onde nós vamos ter que colocar em prática, né, a fé. Se na situação, na dificuldade, nas experiências que precisamos passar, se eu tenho a calma, se eu tenho a paciência de esperar o tempo certo, se eu, principalmente, né, a confiança em Deus, se eu tenho a confiança em Deus, porque a única forma de eu, assim, para mim, exercitar a fé através das dificuldades. Eu estou falando, vou falar assim por experiência própria. Eu estou passando já por um momento de prova em relação à fé, já um bom período, e eu já entendi, né, o que eu preciso trabalhar em mim. Então eu tenho as questões muito do apego às coisas da materialidade. O apego meu é em relação às pessoas, né, as pessoas da família, os meus amigos, apego também às coisas do meu trabalho e assim por diante. Só que eu preciso desapegar. E a única forma de eu desapegar é eu passando por situações difíceis. E assim, eu sempre achei que eu tinha as coisas no meu controle. Pura ilusão. Porque na verdade todos nós não temos nada no nosso controle. Está tudo no controle de Deus. Mas a minha dificuldade do apego às coisas materiais, as minhas sensações também doentes é tão grande que é um processo difícil. E aí eu preciso perder algumas coisas, eu preciso entrar em algumas situações, algumas experiências, as coisas saíram do meu controle, vamos dizer assim, e agora sim, sempre tive nas mãos de Deus, mas agora, né, aos meus olhos, eu estou verdadeiramente nas mãos de Deus, e eu preciso construir essa confiança, e a única forma é exercitando. Então por isso que eu estou passando pela prova da fé. Aí vem a questão também da pandemia, né? E também que é um grande exercício para nós, porque o que é esse vírus, né, que veio para nós nesse momento? Nós não sabemos ainda exatamente de como controlar, não temos, né, como fazer o controle, e aí estamos nas mãos de Deus, não temos vacina, não temos remédios comprovados, né, e pela ciência, o homem está trabalhando acelerado para tentar a descoberta de uma vacina para isso, mas enquanto isso nós temos que fazer a nossa prevenção, tomar os devidos cuidados, né, o isolamento, ou quando tiver contato, manter o distanciamento, usar máscara, fazer a higiene adequada. Então nós precisamos tomar aquilo que está nas nossas mãos, precisamos fazer bem feito. Agora, se vamos contrair a doença ou não, aí é questão, aí estamos nas mãos de Deus, mas nós podemos facilitar também. Se a gente, por exemplo, se desleixar em relação aos cuidados que precisamos tomar, muitas vezes não era para acontecer, mas a gente pode acontecer, nós temos o livre-arbítrio para isso. Por isso que precisamos ter a confiança em Deus, sem dúvida, mas precisamos fazer a nossa parte. Porque se nós não fizermos a nossa parte, até não tem como Deus evitar, vamos dizer assim, né? Porque o vírus está aí e faz parte da natureza. Esse vírus faz parte da natureza, né? Simplesmente ele está sendo nocivo para nós nesse momento devido à nossa condição. Então aí vem todas as consequências, né? Condição do meio ambiente, condição mental muito negativa, que isso nos deixa muito vulnerável a esses tipos de vírus, né? E são seres que vivem
na nossa ambientação do nosso planeta. Então faz parte. Precisamos, algum motivo tem, né, para esse vírus se manifestar. Ele busca também a proteção dele, a conservação dele. Então por isso que ele age dessa forma, contaminando as pessoas, né? Então, e aí eu tenho que ver, quando eu entro nessas adversidades do meu dia a dia, muitas vezes situações que eu tomo os meus cuidados, mas meus irmãos não tomam, por exemplo, né? Como é que eu lido nessa situação, né? Será que eu tenho indulgência em relação ao outro? Ou ainda tenho dificuldades de enfrentar essas diversidades, né? Então é importante a gente refletir sobre isso. E aí, a segunda parte aqui, que é também bastante importante, a esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes formam uma trindade inseparável. Olha que bonito, né? A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes formam uma trindade inseparável. Esperança, ok, né? Esperança. Agora, caridade, né? O que caridade tem a ver com a fé, né? Porque fora da caridade não há salvação. Kardec nos traz isso. Então, a gente precisa entender a profundidade quando Kardec traz isso para a nossa doutrina, né? Que fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque é um cumprimento de uma lei. Lei de amor, justiça e caridade. As três estão ligadas também juntos. Mas sem a fé, como é que eu vou ter o amor? Como é que eu vou praticar o amor? Como é que eu vou ter caridade? Como é que eu vou ter justiça, né, com os outros? Justiça divina, nesse caso, né? Com os outros. Se eu, por exemplo, eu não tenho a fé na vida futura. Se eu tenho consciência que eu sou um espírito, estou numa experiência nesse momento encarnado, e quando eu desencarnar eu vou continuar seguindo em frente, então eu preciso ter essa fé, né? Eu preciso confiar que eu continuo, que o trabalho continua. Então tudo que eu fizer agora, em alinho com as leis divinas, tudo que eu fizer de bom, de transformação, de esforço, eu carrego junto comigo, porque eu sou um espírito, não acaba na morte. Então é importante a gente entender. E nós estamos passando por um momento decisivo. Então precisamos tomar uma decisão. O que eu quero para o meu futuro? Eu quero continuar nesse processo, né, de regeneração, de aprendizado, de sedimentação, estruturação desses sentimentos em mim, ou eu quero me manter da mesma forma? Então eu preciso tomar essa decisão. E muitas vezes eu vou ter que renunciar a algumas coisas na minha vida material agora, nessa minha encarnação, para ter condições, né, de construir esses sentimentos em mim. Sem renúncia, muito difícil. Não tem como. Então, tem certas coisas que eu vou deixar, vou ser obrigado a deixar de fazer. Claro que é uma escolha, mas assim, se eu quero a transformação, eu preciso deixar de lado. Então, primeira coisa, trabalhar as minhas sensações doentes. Então, me conhecer, me trabalhar, me transformar. E o trabalho tem que ser agora, não é esperar desencarnar para fazer uma avaliação, para fazer um novo planejamento, para reencarnar de novo. Não, os espíritos superiores vêm nos alertando para iniciarmos esse trabalho agora, encarnado, né? E vivenciarmos a vida de encarnado como espíritos, não como corpos. Então, isso que é importante. Então, tudo que eu fizer agora, todo o conhecimento que eu estou buscando, todo o esforço na caridade, todo o esforço de transformação, eu preciso ter a convicção de que eu vou ter um resultado na frente.
vai ter uma consequência. Tudo que eu faço tem uma consequência. Tudo que eu faço alinhado com a lei divina tem uma consequência boa. Tudo que eu faço em desalinho com as leis divinas, eu vou precisar realinhar na frente. É o que nós estamos fazendo agora, por isso que estamos na condição de provas e expiações. Expiações, o que é? Reparação de um desvio da lei divina que cometemos no nosso passado. Ou às vezes até nessa encarnação. Então, a expiação é isso. Então é importante a gente entender. E o que é a prova? É a sedimentação e a estruturação do aprendizado. Né? Então, a partir do conhecimento, a partir do uso da razão. Então ali eu vou sedimentando, eu vou estruturando esses sentimentos em mim. Essas são as provas que precisamos passar. Por isso que estamos na condição de provas e expiações. Então eu preciso realinhar o passado e ao mesmo tempo preciso me estruturar para a caminhada e seguir em frente. Então é importante isso para nós. E aí no terceiro trecho aqui do Evangelho, assim, não é a fé que nos sustenta a esperança de vermos cumpridas as promessas do Senhor, porque se não tivermos fé, que esperaremos? Não é a fé que nos dá o amor? Pois, se não tiverdes fé, que reconhecimento tereis e, por conseguinte, que amor? Olha que interessante, né? E aí, eu tenho compreendido esse amor divino comigo? Se sim, consigo ver o próximo com amor? Qual é o contrário do amor? Então, essas três reflexões aqui, eu preciso entender que a minha encarnação é um plano divino de Deus comigo. É um plano de Deus comigo, um plano de amor. Porque o grande objetivo nosso, vamos dizer assim, a única condenação que temos por Deus é ser feliz. Então, toda encarnação nossa tem um planejamento. E esse planejamento, ele é estruturado nas bases do amor. No amor no sentido mais amplo e profundo. Porque Deus nos ama. Isso nós não podemos ter dúvida disso. Porque se Ele dá a oportunidade para reencarnarmos, para que possamos refazermos o caminho, nos transformarmos, estruturarmos e construir os sentimentos em nós, é porque Ele nos ama. Porque o pai, todo pai que ama um filho, sempre dá a nova oportunidade para ele. Ele não passa a mão na cabeça, mas ele te coloca em situações, em experiências muito bem estruturadas, muito bem elaboradas, para que você possa vivenciar as experiências necessárias para que você estruture esses sentimentos e trabalhe as suas sensações doentes. O objetivo da nossa reencarnação é para isso. É para nós nos realinharmos com Deus. É buscarmos a conexão com Ele. E a forma de conectarmos com Deus é seguindo as suas leis, as leis divinas. Claro que ainda somos espíritos despertando para isso. Ainda temos dificuldades em nos realinharmos com Deus. Mas o que conta, né? O que vai contar? É o que está dentro da nossa intimidade, dentro da nossa sinceridade com Deus. Então, se eu realmente me esforço, me empenho na minha transformação,
na construção desses sentimentos em mim, o Pai nos reconhecerá. E aí, a condição que eu vou, que futura, a minha condição futura, futura que eu digo, próxima, né? Sempre vai ser melhor. Nós, com certeza, esta encarnação é a melhor de todas. Nós tivemos muitas encarnações. Essa que nós estamos é o melhor momento nosso. E é o momento que nós temos condições de fazer. E muitas coisas nós vamos dar conta, outras não. Mas assim, toda a experiência, toda a dificuldade que vem para nós, dentro de um planejamento reencarnatório, nós estamos preparados e estruturados para passar. Se vamos passar ou não, é uma escolha, é uma decisão nossa. E Deus é tão amoroso conosco que Ele nos permite escolher. Você escolhe. Não tem problema. Se você não quiser se transformar agora, não tem problema. É sua escolha. Mas a gente precisa entender que tudo no universo, né, todas as leis do universo têm o seu segmento e tem as suas consequências. Então, tudo que eu fizer tem uma consequência. Então, se eu me esforçar em trabalhar, eu vou conseguir vencer muito mais rápido. E eu vou ter uma consequência melhor. Então eu vou alcançar a felicidade verdadeira mais rápido. Isso é uma escolha. Agora, se eu decidir, né, ou bate aquela preguicinha, né, ou acho que agora, melhor não, né, acho que eu ainda senti ciúme, senti inveja, né, ser arrogante, ser prepotente, né, saber, achar que sabe mais que os outros e tal, é gostoso. Então vou continuar fazendo, porque eu sinto prazer nisso. É um prazer ruim, mas é um prazer. E fazemos porque dá prazer em nós. Então nós precisamos mudar isso, precisamos quebrar isso. Precisamos sentir prazer e fazer outras coisas. Fazer o bem. Fazer, vamos dizer assim, o oposto daquilo que a gente trouxe para ser trabalhado. Então, assim, ser vaidoso, né? Aquele que é vaidoso, é gostoso para ele ser vaidoso. Por isso que ele faz. Por isso que ele é. Mas, agora já temos conhecimento, já sabemos que, por exemplo, a vaidade é ruim para nós, é um desalinho com as leis divinas. E isso tem uma consequência ruim, que eu vou precisar me realinhar. E vou precisar passar por experiências, muitas vezes de humilhação, para aprender. Não é porque Deus está me punindo, não existe isso. É da lei, é natural, isso acontece naturalmente. Então, por isso da justiça divina. Deus é justo. Também é outra coisa que não podemos ter dúvida nenhuma disso. Deus é justo. Tudo que acontece conosco é justo. Há uma justiça por trás disso. Não somos injustiçados. Agora, claro, sofremos injustiças, sem sombra de dúvida, porque estamos encarnados num planeta de provas e expiações. E tem características de injustiças. Mas precisamos passar por isso, porque nós causamos isso no passado. Agora, claro, tem todos os seus atenuantes, tem os seus méritos. Então, tudo que eu direciono, tudo que eu trabalho, o esforço que eu faço de mudança, muitas vezes eu sofro na minha intimidade, porque muitas vezes eu não consigo mudar, ou eu sofro por aquilo que eu ainda faço de errado, em desalinho, e me incomoda, né? E não sou indiferente para isso. Então, isso tudo tem mérito. Tudo isso é atenuante. Então não existe, vamos dizer assim, uma consequência padrão. Existe uma lei. Se eu fizer isso,
acontece isso. Porém, mas se eu fizer isto aqui diferente, no caminho do bem, socorrendo, por exemplo, meu irmão, alguns trabalhos, o que for, qualquer momento. Quando eu faço luz aqui, o que acontece comigo? Eu atenuo aquilo. E muitas vezes, pode ser que algumas vezes eu possa até, não vou dizer eliminar 100%, mas às vezes passar por uma situação muito mais branda, sendo que se eu não tivesse feito nada, eu teria que passar por uma situação muito difícil. Então vale a pena, tudo vale a pena essa modificação. E assim, se eu não me enxergar como espírito, fica difícil. Se eu me enxergar só como corpo, só olhar para esta encarnação, fica difícil. Fica difícil. Não é fácil entender, compreender, principalmente a justiça divina. A gente não consegue compreender o amor de Deus se pensarmos só no agora. Precisamos ter a compreensão de que já vivenciamos muitas vidas, temos um passado, temos uma história, temos memórias, memórias felizes e memórias infelizes, memórias difíceis e memórias felizes. Então, assim, tudo isso leva em conta. Então, eu preciso pensar dessa forma. Eu sou um espírito. Eu tenho um futuro, eu vou seguir, eu continuo. Então, não vou deixar para fazer, quando desencarnar. Porque quando desencarnar vai ser muito mais difícil. É mais difícil desencarnar, por incrível que pareça. Quando a gente está encarnado é mais fácil. Porque a gente esquece do passado, as dores nossas do passado, que são dores muitas vezes difíceis, que acabamos ficando na culpa e paralisamos. Então a gente esquece por misericórdia de Deus. Não lembramos os nossos desafetos, podemos até sentir, né, vibratoriamente, mas não lembramos por misericórdia de Deus, pela bondade de Deus. E assim fica mais fácil para a gente poder nos relacionarmos, principalmente nos alinharmos com os nossos desafetos, com aqueles que a gente tem maior dificuldade de relacionamento. Então isto é uma grande oportunidade. E aí assim, vamos para o outro item aqui. Então, a fé divina, inspiração de Deus, desperta todos os sentimentos que conduzem o homem ao bem, é a base da regeneração. É, pois, necessário que essa base seja forte e durável. Minha fé tem sido forte e durável diante dos desafios da vida? Porque assim, muitas situações a gente começa bem, né? Aí vai passando, vai passando, vai passando, aí a gente acaba caindo, vamos dizer assim, né? Que nem nós estamos passando por esse momento da pandemia há quanto tempo já, né? Então lá no começo, isolamento, né? Cumprindo tudo direitinho e tal. Agora estamos chegando no ponto de que estamos começando a vamos dizer assim, não aguentar mais, né? E aí quebrar todo esse trabalho feito. E aí nos colocando em risco. Então, isso é uma fé que não é durável, não é forte. Se eu tenho fé em Deus, confiança em Deus, que eu preciso estar nessa situação, e de repente, até financeiramente me ocorre devido às dificuldades, né, do momento, se a minha fé é sólida, eu não vacilo em nenhum momento. Mas se a minha fé não é sólida, não é forte, eu vacilo. Deus não vai, se você cumpre tudo certinho, né, em alinho com as leis da natureza, com as leis divinas, não tem por que dar errado.
acontecer o pior. Pelo contrário. Só acontece o pior conosco porque nós nos desalinhamos com essas leis. Eu sei que é complicado para nós entendermos e compreendermos, porque para mim também é difícil, eu estou nesse processo. Claro que é difícil, porque ainda o apego nosso na materialidade, a grande maioria de nós, é muito grande. O apego na materialidade. O apego na materialidade que nós estamos falando aqui não é só das coisas materiais da Terra, mas as nossas dificuldades, nossas sensações doentes. Então, assim, para desvincular disso, não é uma coisa simples, são muitas encarnações fazendo a mesma coisa. E quebrar isso não é simples. Exige um grande esforço, exige uma grande renúncia. Por isso que é tão meritório. Por isso que o mérito em relação a isso é muito grande. E a felicidade que nós vamos conquistar é muito grande. Nós não temos ainda a noção do que é a verdadeira felicidade. Nós temos alguns flashes que acontecem. Quando a gente faz um movimento de caridade sincero, do fundo do nosso coração, sem esperar algo em troca. E aí a gente sente aquela serenidade, aquela paz, aquela felicidade. Estas são flashes da verdadeira felicidade. Imagina nós num mundo feliz. Sentirmos essa felicidade 24 horas. Por isso que o mérito é grande. Né? Então, eu consigo entender que a fé pode me regenerar? Aí tem a questão da regeneração. A regeneração está dentro de nós. O planeta Terra está caminhando para esse processo de regeneração. Nós vamos sentir, né, a Haroldo Dutra até nos trouxe, acho que na palestra dele, acho que é o Caminho da Luz, não sei se é o Caminho da Luz, não me lembro o nome da palestra que eu assisti dele. E ele fala mais ou menos para o ano 2050, nós vamos sentir verdadeiramente a condição de regeneração. Começar a sentir. Mas a regeneração, ela é feita na nossa intimidade. É de dentro para fora, não é de fora para dentro. Por isso que precisamos mudar. Por isso que precisamos nos esforçar. Porque a mudança do nosso interior vai ter o reflexo no exterior, no ambiente que você vive. E ele vai ter o reflexo, vai refletir no outro, que está próximo de você. A única forma de você mudar o ambiente que você convive é você se mudando. Você construindo sentimentos bons em você. Aí a sua vibração, as suas ações, a sua postura influenciará os outros. O ambiente que você vive. É assim que funciona. Nós não temos que nos preocupar com a mudança do outro. A mudança do outro é um problema do outro, não seu. A sua preocupação é com você. Claro que nós estamos num processo de relacionamento e sem isso nós não conseguimos de ajudar, de amparar, mas você não vai mudar o outro. Você não vai mudar. Você pode contribuir com a mudança do outro. E a única forma de contribuir com a mudança do outro é você se modificando. Porque aí você vai contagiar. Foi dessa forma que o Cristo fez conosco e faz até hoje. É dessa forma. É pela postura, pela vibração dele, pelo exemplo, pelas construções que ele tem. Então ele influencia. Ele influencia todo um planeta, não só na esfera nossa de encarnados, mas também na esfera do planeta desencarnado. Por isso que o Cristo tem ação direta sobre tudo. Mas por quê? Porque é a vibração dele. É um espírito puro que construiu e estruturou tudo isso nele. Ele fez todas essas etapas que estamos fazendo. E um dia nós vamos ser Cristo.
Nós vamos ser um espírito crístico. Podem ter certeza disso. Nós vamos cuidar de um planetinha. Podem ter certeza disso, cada um de nós. Porque o universo é infinito. Há muitas moradas na casa de meu pai, o Cristo falou. Há muitas moradas, moradas infinitas. Então cada um vai ter seu planetinha lá no futuro. Quando tornar na condição crística. Então, é só assim que nós vamos modificar o nosso planeta. Agora, claro, ele está avançando por causa da lei de progresso. E aí é uma decisão que eu tenho que tomar. Se eu quero continuar com ele, ou eu vou para outro lugar. Continuar na mesma condição que eu estou hoje. É a decisão que você tem que tomar. E aí tem uma outra parte que ele fala assim: a fé é sincera, a fé sincera é dominadora e contagiosa. Ok, outro ponto. A fé sincera, ela é dominadora e contagiosa. A dominadora que ele fala aqui não é a questão que você vai dominar o outro porque você tem a fé, você, né, vai dominar porque... Não, é natural. É natural. Por isso que o Cristo, quando chegava, né, próximo, ele estremecia. E ele não fazia nada de diferente. Mas a fé dele era tão grande, tão contagiante, que dominava. Dominava. Então, para a gente poder entender isso daí, né? E aí, o que significa contagiar com a minha fé? Né? Então, eu preciso ter a postura. Eu preciso vivenciá-la. Colocar para fora. Demonstrar a minha fé, mas com as construções que eu já possuo. Porque a gente só vai dar aquilo que a gente tem construído em nós. Se não tiver construído, não conseguimos dar. Por isso que é um processo. Por isso que precisamos passar as experiências para construir em nós. Mas, grande parte de nós temos condições de fazer isso. O problema é que a gente vacila. Né? E aí tem uma outra parte que ele fala assim, né? Pregai pelo exemplo da vossa fé, para transmiti-la aos homens. Olha, o exemplo. Então eu preciso vivenciar. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para que vejam o mérito da fé. Pregai pela vossa inabalável esperança, para que vejam a confiança que fortifica e estimula a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tem tido forças para enfrentar o momento de provação coletiva que estamos? Ou vivenciar um momento, a experiência da sua provação em particular? Quanto esta pandemia tem interferido na sua aprovação individual? O que ela está mexendo com você para que precisa ser trabalhado? Tem de tudo. Medo, né? Insegurança das questões financeiras, a insegurança da doença, a insegurança do sofrimento que muitas vezes podemos passar pela doença, que, na verdade, é tudo hipótese. Nós não sabemos. A gente pode ficar doente e não sentir nada. Ou a gente pode ficar doente e sentir as dores, porque é necessário. Ou a gente ficar doente e desencarnar, porque chegou o momento do desencarne. E aí eu tenho fé que se eu desencarnar eu vou continuar? Que tudo vai seguir o seu caminho? Se eu sou espírita, tenho convicção da reencarnação, tenho convicção que somos espíritos, por que o medo da morte? Será que é o apego às coisas materiais e às nossas sensações doentes?
o medo do distanciamento provisório dos nossos entes queridos? Aqui, e os entes queridos nossos que estão do outro lado? Será que nós não vamos reencontrar? Precisamos pensar que já tivemos muitas encarnações, então nós temos muitos entes queridos. Muitos estão na espiritualidade, outros reencarnados em outros lugares. E nesta encarnação temos entes queridos junto conosco. Se nós temos convicção que Deus não abandona ninguém, por que o medo? Por que o medo? Claro, nós temos que se cuidar, temos que fazer a nossa parte, porque faz parte também da lei preservarmos o nosso corpo físico, nós nos cuidarmos. Porque Deus empresta esse corpo para nós. Empresta. Porque quando a gente desencarnar, fica aí. E volta para a Terra. Desentrega. Então, olha que interessante a gente refletir sobre isso, né? E para a gente já ir finalizando, então tem mais um último trecho aqui que ele fala: não aceiteis a fé sem comprovação, essa filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabei por que o fazeis. Segui os seus conselhos, os nossos conselhos, mas conscientes dos fins que vos propomos e dos meios que vos indicamos para atingi-los. Crede, esperai sem fraquejar. Quais estímulos eu tenho encontrado pelo conhecimento da doutrina espírita? Porque assim, eu sou um espírito. Doutrina espírita me ensina isso. Eu reencarnei muitas vezes, vou voltar para a pátria espiritual, vou retornar de novo. Ok, tenho conhecimento, mas eu sinto esse conhecimento em mim. Eu preciso sentir. Eu preciso sentir a doutrina espírita em mim. Se eu não tiver a fé na vida futura, como é que eu vou estruturar isso? Como é que eu vou estruturar a fé? Se eu não acredito na vida futura? Se eu acredito que está tudo resumido neste momento? Então eu preciso me perguntar. Por isso que o espírita convicto não é que ele não vai sentir as dificuldades, o sofrimento, isso faz parte do processo. Não é que ele não vai sentir a dor, não vai sentir a tristeza, às vezes, de uma perda de um ente querido, ou a tristeza de uma dificuldade, ou a dificuldade na doença, ou seja, uma perda financeira, o que for. Claro que nós vamos sentir. Nós somos espíritos e não somos perfeitos ainda. Claro que vamos sentir, mas não podemos nos desequilibrarmos, porque nós temos essa convicção de que somos espíritos, que não morremos, que somos cuidados e zelados por Deus, por Jesus, pelos mentores espirituais, pelos amigos espirituais que estão mais adiantados que nós. Somos amparados, inclusive, pelos nossos entes queridos que já estão na espiritualidade. Não só pelos encarnados, mas também pelos desencarnados. Se eu já tenho esse conhecimento, se eu já tenho, esta convicção, ok, não é que eu vou deixar de sofrer, mas eu não posso desequilibrar. E confiar em Deus, porque Deus é amor, justiça, misericórdia. Então assim, não tem erro, Deus não tem erro.
Deus é Deus, Deus é perfeição, é perfeito. Não tem erro. Se não tem erro, e se Ele é amor, eu vou duvidar daquele que me ama? Se Ele me ama, Ele só quer o meu melhor. É que nós nos equivocamos achando que o melhor é determinada coisa. E não é. Muitas vezes. Pode ser a nossa queda. Por isso que muitas vezes não acontece e muitas vezes toma um caminho diferente. Claro que temos escolhas que podemos nos desviar, sem sombra de dúvida. São todas escolhas nossas. Mas aquilo que não está na nossa mão em fazermos, nas nossas mãos, né, que é a nossa parte, está nas mãos de Deus. E precisamos confiar. Porque se Deus é perfeito, está tudo certo. Está tudo certo. Se você tiver que desencarnar agora, está tudo certo. Se você não tiver que desencarnar agora, está tudo certo. Se você tiver que ficar doente ou não doente, está tudo certo. São tudo experiências que nós vamos ter que passar. Experiência, né, da pobreza, da riqueza. Todas essas experiências nós vamos passar. Se já passamos, vamos passar. Todas elas, porque precisamos dela para estruturarmos. Bom, então vamos já para o nosso passo, para o horário. Vou aumentar um pouquinho a música aqui. Então, possamos acerenar o nosso coração, o nosso pensamento, confiando na espiritualidade, nos mentores espirituais que já estão conosco, que possamos nesse momento receber as energias trazidas do alto por esses queridos amigos, que essas energias possam nos reequilibrar o nosso espírito, os nossos pensamentos, também o nosso corpo físico, que possamos estar sustentados e amparados para as transformações necessárias que precisamos executar em nossa intimidade, confiando em nosso Pai Criador, que tanto nos ama, que está conosco, direcionando o nosso caminho, confiando no nosso querido Mestre Jesus, esse Espírito de mais altíssima grandeza, que nos ama tanto, que torce por nós, que nos ajuda, que nos compreende, que nos direciona, que nos levanta em nossas quedas, que compartilha as nossas felicidades, das conquistas espirituais. Obrigado a Jesus por essas energias amorosas recebidas nesse momento. E te pedimos permissão, Mestre, para que possamos doar um pouquinho de nós, as nossas melhores vibrações, aos nossos irmãos necessitados de reequilíbrio espiritual, encarnados e desencarnados, aos nossos irmãos
que encontram-se acamados, não só por essa pandemia, mas também por outras doenças do corpo físico, que possam ter a coragem, a compreensão e a confiança no Pai, da importância desse momento para o Espírito, que possamos também doar as nossas melhores energias a todos os nossos irmãos trabalhadores, principalmente aqueles que estão diretamente no risco, que eles possam ser protegidos, amparados, fortalecidos no ânimo, na coragem, confiando na grande oportunidade desse trabalho de assistência e de amparo aos irmãos adoecidos. Também te pedimos, Mestre, que possa envolver os nossos entes queridos em nossos lares, aos nossos amigos, enfim, aos nossos irmãos, aonde temos relacionamentos, em especial aqueles aonde temos maiores dificuldades, que possamos nos esforçar com o Teu amparo, no realinho com esses irmãos. Obrigado, queridos mentores, obrigado, queridos amigos espirituais, por esse passe, por essas vibrações. Obrigado, querido Mestre Jesus, pelo seu carinho, pelo seu amor conosco. Obrigado, querido Pai, por esse plano divino que é essa nossa reencarnação, que possamos compreendê-lo, os seus desígnios amorosos, os seus desígnios de felicidade para nós. E te agradecemos, querido Pai, por essa grande oportunidade da vida. Fica conosco durante toda essa semana e agora e sempre. Que assim seja. Obrigado, queridos amigos. Então, boas reflexões durante essa semana, que na próxima semana podemos estar juntos novamente. Fiquem com Deus. Até mais.